quando nós somos submetidos à presença de Deus, algo em nós precisa morrer. Talvez o que precisa morrer em nós seja o orgulho, talvez a vaidade, talvez o nosso próprio ego, a nossa vontade, o nosso achismo. Talvez Deus quer tirar do nosso coração o ódio. Tem pessoas que sentem ódio por alguém que feriu ela, que magoou, que decepcionou. Talvez o que precisa morrer seja o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a inveja, o ciúme. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreveu assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu estou morto agora, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso que haja a morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós não somos nada sem a presença de Deus, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim: olha, no passado, todas essas coisas, ele estava falando do seu conhecimento, da maneira como ele cumpria a lei, do seu comprometimento com as coisas. Ele diz assim: olha, no passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer plenamente, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo, olha Paulo falando, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que nós precisamos buscar não é tanta teologia, não é tanto conhecimento. Teologia é importante, conhecimento é importante, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, porque há poder na presença de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. O poder da presença de Deus. A presença do Senhor, ela nos faz fortes. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas se tornam pequenos. As nossas crises familiares, os nossos problemas relacionados a finanças, as nossas enfermidades se tornam pequenos quando nós somos levados à presença de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, pastor, você está citando muito versículo. Olha, eu gosto quando eu falo muito versículo, porque quanto mais versículos eu falo, mais respaldo tem a mensagem que eu pregar aqui. É melhor do que eu falar de mim mesmo, do que eu falar as minhas próprias palavras, é falar a palavra de Deus de uma forma contextualizada que você entenda e que você possa aplicar na sua vida. Eu estou dizendo que a presença do Senhor nos faz fortes. E Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4,
No verso 12 e 13 diz assim, olha, eu sei, Filipenses, o que é estar necessitado, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Sei viver com pouco e com muito, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí no verso 13 ele diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A presença do Senhor nos faz fortes para enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, em Jesus Cristo, nós somos fortalecidos. Em Isaías 43, o Senhor dá uma promessa especial ministrada através do profeta Isaías para aqueles que amam a Deus. Deus diz assim, olha, não temas, não tenha medo. Eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus chama você pelo nome. Você que está aqui, acompanhando essa mensagem. Deus conhece você pelo seu nome. E ele diz em Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por qualquer problema, por qualquer situação e sobreviver. E mais do que isso, você não somente sobreviverá, mas você será abençoado e favorecido, porque a minha presença está com você. Aleluia. Na presença de Deus, nós também encontramos descanso. É o que Deus falou para Moisés. A minha presença será contigo e eu te darei descanso. Às vezes tudo que nós estamos precisando é de descanso. Eu acabei de ler uma postagem aqui de um pastor, um grande amigo, que está entrando num período sabático do seu ministério. E ele, com muita coragem, com muita determinação, postou isso na rede social, dizendo, olha, a direção que o Senhor me dá agora é de descansar, é de me dedicar mais à minha família, porque a minha família é o meu principal projeto, é o meu primeiro ministério. E eu me enchi de alegria ao ler essas palavras dele no Instagram, e o congratulei pela sabedoria. Há um tempo para todas as coisas e há um tempo em que Deus quer somente que nós descansemos nele. Nós estamos muito acostumados a muita agenda, né? Corre daqui, corre dali, acode um aqui, visita um ali, ora por um, lê a Bíblia, ora, corre. Deus, às vezes, quer nos dar descanso. E no hebraico, a palavra descanso aqui significa um repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, olha, não importa que tipo de inimigos ou que tipo de lutas você tenha que enfrentar, você sempre vai poder encontrar um descanso tranquilo em mim. Deus quer dar a você descanso. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Na presença de Deus encontramos descanso. Jesus disse assim, olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Olha só, venham até mim, venham até a minha presença. Na presença de Deus encontramos descanso. Você terá paz,
tranquilidade, paciência, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar orientação, sem ter aquela sensação de que o chão está se abrindo, você vai viver um tempo de descanso. Quando você entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua família. E que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência. Eu quero falar sobre esperar no Senhor. Esperar o agir de Deus. Esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso. Esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, aos poucos, você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp. Só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular. E todos eles querem enviar notificações o tempo todo. Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não são específicas para a sua pessoa. Então, desative as notificações do seu celular e deixe ativadas somente aquelas coisas que são relevantes.
porque senão a sua mente não suporta. Soma-se a isso a ansiedade natural do ser humano. E o que é a ansiedade? Senão a tentativa de antecipar algo do qual nós não temos controle. A preocupação com um amanhã que não está sob o nosso controle, ou a preocupação com uma situação da qual nós não temos controle. Esse problema todos nós conhecemos no dia a dia, mas a solução cotidiana para isso, a solução vem de Deus e ela chama-se paciência. Antes de continuar, eu queria pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo e se inscrevesse aqui no nosso canal. Essas ações nos ajudam a fazer com que a gente continue produzindo conteúdo aqui diariamente. E se além disso você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Das muitas coisas que o ser humano deixou de praticar, e talvez por isso esteja regredindo tanto, é a sabedoria de esperar o momento certo. As pessoas estão equivocadas, precipitadas, falando pelos cotovelos, atropelando situações, colocando os pés entre as mãos. Mas o nosso Deus não é um Deus apressado. Ele cumpre a promessa dele no tempo devido. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando eu falo em relação à paciência, não é só paciência diante das tribulações, das brigas acaloradas, é paciência também no dia a dia. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, esperar em Deus a sua vitória, saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer, e isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente. Não deixe que a extrema bagunça que se tornou o mundo, o caos que rege esse mundo, atrapalhe os seus objetivos e a sua relação com o Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus. Elas vêm do alto, elas não estão condicionadas às circunstâncias. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isso não vai chegar como uma notícia no seu celular. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem o seu próprio tempo. E quanto mais próximo do Senhor você estiver,
mais você compreenderá o tempo de Deus para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na sua vida. A herança que o Senhor tem para nós está, inclusive, sobre essa promessa, sobre essa condição de sermos pacientes. Salmos 37, do verso 7 ao verso 9, Davi escreveu assim: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só te leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa palavra, que sempre chega, Senhor, como um bálsamo ao nosso coração. Deus, o mundo tem nos tragado, o mundo tem tentado nos engolir. São tantas informações, tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo inimigo, portanto ele não pode ter esse poder sobre nós que somos teus filhos. Nos ajude a mantermos o nosso equilíbrio mental, nos ajude a exercer a paciência, a não nos impressionarmos por tudo que estamos vendo acontecer lá fora, que nós possamos focar os nossos olhos em Ti, fixar os olhos no Senhor, e que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos. Acalme a ansiedade que tem nos consumido e nos faça, Senhor, descansar em Ti. Nos faça ter boas noites de descanso e que a nossa mente esteja com os nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos,
em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si,
pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou seu pior momento, Jesus não se desesperou e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo.
Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias, e o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar. E ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo, Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam, que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras. Que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira
E esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. E muitas vezes, para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores. Elas nem se comparam às bênçãos que adquirimos aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida bem-sucedida aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E ele ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença para ele. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que podem despertar hoje a sua fé e fortalecer o seu espírito e te conduzir a uma vida vitoriosa. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda, e uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder e sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa que, mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. A segunda palavra liberada por Deus sobre a vida de Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade em nosso coração nos dá forças para prosseguir. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença. E eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores.
Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades, só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ter foco. Se você quer conquistar algo, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte: Josué, preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas bem-sucedidas enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, com palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele será bem-sucedido. Essa é uma orientação que vale para nós também. Sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas também temos que nos alimentar da palavra de Deus. E a sétima orientação que Josué ouviu de Deus foi: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas nessa época do ano faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Daí a pessoa desanima. E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo, mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes, o desânimo está relacionado a algum sintoma patológico. Por exemplo, a falta de vitamina D, que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer por causa de problemas familiares, dificuldades financeiras. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada. Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você, coisas boas que já aconteceram na sua vida. Esses pensamentos nos motivam e nos encorajam. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, concorde com essa oração. Expresse essa concordância aqui nos comentários. Escreva: eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse das promessas de Deus.
Eu recebo pela fé tudo que Deus tem para mim. Escreva uma frase profética aqui nos comentários. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e dizer que pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre ao coração dela. Que essas palavras que foram mencionadas aqui possam realmente conduzir o teu filho, a tua filha, a essa vitória, a esse objetivo que eles têm buscado para a sua vida. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Mesmo aquelas pessoas que enfrentaram nesses últimos tempos momentos difíceis, momentos de tristeza, pessoas que enfrentaram perdas, essas pessoas que foram feridas de alguma forma, que o Senhor possa erguê-las, que o Senhor possa motivá-las, encorajá-las através do teu Espírito, para que elas possam tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós recebemos pela fé cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que a tua presença possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa fazer com que enxerguemos mais longe, que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Que não desviemos o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem tenha foco e mantenha o seu foco. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente com pensamentos que nos tragam esperança. Tira de nós, Senhor, todo sentimento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio e nos enche com a tua palavra, com a tua esperança e com a tua fé. Em nome de Jesus. Tira de nós todo medo e todo desânimo. Eu peço que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e dê a ela ânimo, força e coragem. Que ela tenha disposição e determinação para alcançar os seus objetivos, para conquistar as vitórias. E que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime, mas ela permaneça firme no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Tome posse de cada uma das promessas que foi ministrada aqui. E antes de sair, eu te peço o seguinte: se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.